e a quem se manifestou o braço do Senhor. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, a todos que nos ouvem nessa noite, a gente queremos falar de uma passagem bíblica bastante conhecida, que é sobre a pregação do Evangelho. Sabemos que a palavra de Deus, ela deve ser pregada em todo lugar. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada em qualquer lugar. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho certo. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina como é que a gente deve andar, como deve ser o nosso andar, quando deve ser o nosso proceder, como deve ser o nosso viver diante de Deus e da sociedade. E aqui, meus irmãos e amigos, o profeta Isaías, ele faz a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? É o que as pessoas podem até perguntar. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, ele está ali pregando a palavra de Deus, ele está ali orando. Mas, meus irmãos, eu estou fazendo isso nessa noite porque o Senhor Jesus Cristo, ele me deu essa missão. Ele me deu essa missão de anunciar a palavra de Deus em todo lugar e a todo tempo. Deus, ele me escolheu para isso, para anunciar, meus irmãos, a palavra de Deus, para dizer que Jesus salva, para dizer que Jesus liberta, para dizer que Jesus transforma a sua vida, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história e pode perdoar seus pecados. E aquilo que a gente está fazendo aqui nesta noite é cumprindo o mandamento de Deus, que ele disse: olha, vá e pregue o meu evangelho a toda criatura. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não faz mal a ninguém. A palavra de Deus, ela não faz mal para ninguém, jamais, meus irmãos. A palavra de Deus, ela só faz o bem. A palavra de Deus só ensina a verdade. A palavra de Deus só ensina o caminho certo que a gente deve andar, o caminho certo que a gente deve viver. E quando todos nós partimos para a vida eterna, ninguém, meu irmão, vai ter a desculpa de dizer: ah, eu nunca ouvi a palavra de Deus. Ouviu? Ouviu a palavra de Deus na segunda, ouviu a palavra de Deus na quinta, ouve a palavra de Deus na televisão, ouve a palavra de Deus no rádio, ouve a palavra de Deus na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ouve a palavra de Deus no Kawaii, no TikTok, ouve a palavra de Deus através do YouTube e ouve a palavra de Deus através de outros meios de comunicação, que se a gente for citar todos, o tempo não nos permite. Mas eu quero dizer nesta noite que nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos deu essa autoridade, essa ousadia do Espírito Santo para chegar aqui nessa localidade e falar do amor de Deus, para chegar nos povoados de Itabi e falar do amor de Deus, para chegar em cada localidade de Itabi e falar da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a gente está bem, todo mundo está com saúde, todo mundo está em paz, as contas estão em dia, não está faltando nada dentro de casa, graças a Deus tem alimento para tomar café de manhã, tem alimento para tomar café meio-dia e de noite também, nunca falta. Mas enquanto isso, meus irmãos, existem outras pessoas que estão aí, quem sabe, dentro da sua casa preocupado. Quem sabe existem pessoas que estão aí dentro da sua casa triste, preocupado com a conta que vai pagar amanhã, preocupado com o problema que está para resolver. E nós somos enviados por Deus como ministro do Evangelho, anunciador da palavra do Senhor, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã,
que não se desespere, não perca a fé, não perca a esperança, confie em Deus, porque tudo Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Eu não vim falar de uma religião, não, porque existem muitas religiões por aí afora, mas eu vim falar de um único Deus, de um Deus verdadeiro, de um Deus que salva, de um Deus que transforma, de um Deus que nos ensina na sua palavra a verdade e o caminho que a gente deve andar. Eu não vim aqui falar da religião, não, religião tem muitas, mas Deus é um só. Não é verdade? Religião tem muitas, mas Deus é um só. Deus que criou o céu e a terra é um só. Deus que nos formou do pó da terra é um só. Jesus que morreu na cruz para nos salvar é um só. É dele que a gente veio falar aqui nesta noite. Dizer que ele salva, dizer que ele transforma, dizer que ele liberta, dizer que ele prepara o homem e um dia o leva para o céu. Porque, meus irmãos, quem me conhece sabe que eu não era para estar aqui. Não, eu não era para estar aqui. Porque quando eu nasci, eu era uma pessoa muito doente. A cabeça, meus irmãos, era maior do que o corpo. E abaixo de Deus, Deus usou o médico Dr. Francisco de Assis, que já não está mais entre nós, pegou a minha pessoa, cuidou de mim desde pequeno, me deu 3 injeções de uma vez só. Minha mãe não aguentava ver aquela situação e disse: meu filho não vai suportar levar 3 injeções. E de repente aquele corpo, maior do que a cabeça, melhor a cabeça, maior que o corpo, começou a se mexer e eu voltei, meu irmão. Eu estava morto e Deus me ressuscitou. Deus me trouxe a vida para eu fazer aquilo que Deus mandou eu fazer enquanto viver. Falar que Jesus salva, falar que Jesus transforma, falar que Jesus perdoa, prepara o homem e um dia leva para o céu. Então, se eu não morri naquele tempo, irmão, é porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje, falando da palavra do Senhor. Amém? Em 2010, é testemunho que eu vivi, né? Eu fui acometido de um problema de saúde, que eu estava com um problema de saúde, irmão. Mas o médico passou um remédio para outro. Tomei, meu irmão, 60 comprimidos. E de 60 comprimidos que eu tomei enganado, eu quase que morro. Meu sangue, minha irmã, quase virando em água. E eu pensava que em 2010 eu ia partir dessa vida para outra. Sabe o que foi que aconteceu? Quem tem fé em Deus e acredita nisso, como eu acredito muito nele, e eu sei que você tem fé e acredita muito em Deus, é por isso que você está aqui. Eu tenho certeza, meu irmão, que foi Deus naquele dia que me visitou dentro do meu quarto. Eu estava, irmão, o couro e o osso sem poder me levantar de cima da cama em 2010 com 20 anos de idade. Estava com problema e o remédio passou o remédio para outro. E eu tomei 60 comprimidos, quase que morro. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá na minha casa, naquele leito daquela cama, me visitou e disse: ei, rapaz, tenha fé que você não vai morrer agora, porque eu tenho um plano na sua vida. José, levanta dessa cama, porque ainda existe pessoa que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra, que precisa da sua ajuda, que precisa ouvir a palavra de Deus. Porque, como eu falei no início, eu estou aqui bem, vocês estão todo mundo bem, graças a Deus. Mas não sei como é que está a pessoa dentro da casa, não sei se está triste, não sei se está abatido, não sei se está passando algum problema. Eu só sei de uma coisa, que Deus conhece a cada um de nós melhor do que ninguém. E, meu irmão, havia uma força tão grande em mim naquele grande dia, quando Deus me visitou na minha casa, naquele quarto que eu estava acamado, e disse: eu vou lhe curar, vou levantar você, porque você ainda tem muita coisa para fazer para mim nessa terra. Jesus me curou, minha irmã. Jesus me curou, meu irmão. Me deu carne, me deu sangue, me deu tudo novo. Porque Deus, quando o médico diz que não pode, Deus pode, porque Deus pode todas as coisas mediante a nossa fé. Amém? E Ele me levantou.
e estou aqui falando da palavra de Deus, andando, pregando o evangelho dentro de Itabira, em outra cidade. Se for para dizer quanto lugar eu já tive, já perdi até as contas, que é mais da metade do estado, graças a Deus, né? Mas tudo isso anunciando a palavra de Deus. E hoje melhor que a internet facilita muito para quem está do outro lado ouvindo a palavra, tá certo? Então, irmão, boa noite, meus amados irmãos. Projeto Acolher aqui da cidade de Itabi, em parceria com a Rádio Web Itabi FM, informa a todos os amigos, irmãos, internautas que nos seguem na nossa rede social que amanhã, dia 5 e 6 de janeiro, o Projeto Acolher estará realizando o Bazar Beneficente. O valor revertido de cada venda será para ajudar nos custos das castrações de cada animal. E você que comprar peças aqui também estará sendo ajudado de uma forma para cuidar dos animais que estão aí desamparados pela sociedade. Atenciosamente, o amigo José de Sapedral, em parceria com o Projeto Acolher, e convida você a vir aqui na galeria ao lado da Casa Amarela, no centro da cidade de Itabi, dia 5 e 6 de janeiro. Peça de ótima qualidade, você só encontra aqui no Bazar do Projeto Acolher em Itabi.